Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia comigo aí, meu irmão, por favor. O Salmo de número 54. Amém? Salmo de número 54. Se você puder colocar de pé para nós fazermos essa leitura em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. São 7 versículos apenas esse salmo, mas de grande valia quando nós aprendermos a fazer essa leitura com foco nas necessidades do autor, nas necessidades daquele que escreveu esse texto. Salmo de número 54, a partir do verso 1 diz assim: ó Deus, salva-me e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores por tua fidelidade. Dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifício. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se encheram com a ruína dos meus inimigos. Deus, eu quero te dar graças pela oportunidade que o Senhor deu um dia a uma pessoa chamada Davi, e ele, por suas lutas e dificuldades, em detrimento a todas as circunstâncias pelas quais a vida oportunizou desafio a ele entendeu que o socorro dele era o Senhor. Não era o palácio, não eram as riquezas do palácio, não era a fidelidade de um povo, de uma nação, mas o seu socorro era o Senhor. Ele tinha convicção disso. Muito obrigado porque ele escreveu esses pequenos versos e hoje são grandes desafios para nós. Nós oramos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode assentar, queridos. Eu confesso para você que algumas vezes eu já li esse salmo, mas nunca ele representou para mim como agora, porque eu lancei os meus olhos
para lê-lo, para entender o desafio que ele traz. Eu não sei por que a escolha foi desafios, mas eu entendo que quando Deus colocou isso no meu coração lá no final do ano passado, para fazer uma leitura bíblica desafiadora e entender pontos de desafios, é lógico que os meus olhos e a minha mente não vão poder captar todos, mas aqueles que eu estou conseguindo entender, eu estou escrevendo, gravando e de certa forma trazendo para a igreja aquilo que eu entendo que pode ser desafiador para você. Pode ser desafiador para você que está aqui, para aquele que vai nos assistir. Vamos lá. Versículo 1. Ó Deus, salva-me pelo teu nome. Faze-me justiça pelo teu poder. Será que dá para você pensar como eu tenho pensado? Ao ler esse salmo aqui, o tamanho da aflição de quem escreveu esse salmo, no caso aqui Davi. Querido, quando você lança palavras ao vento, quando uma necessidade te cerca, eu tenho certeza que você já fez isso, e talvez você ouça isso todos os dias, não das mesmas pessoas, mas ouve: pelo amor de Deus, me socorre. Pelo amor de Deus, dá um telefonema para fulana de tal, para o fulano de tal. Pelo amor de Deus, entre em contato. Pelo amor de Deus, ore por mim. Querido, quantas vezes nós já nos vimos com esse clamor, com essa petição nos nossos lábios? Pelo amor de Deus, menino, entenda o que eu estou falando com você. Pelo amor de Deus, meu marido, pelo amor de Deus, minha esposa, entenda, abra os teus olhos. Querido, quantas vezes nós já direcionamos a Deus, sem entender que estamos falando com Deus, mas tomando o nome de Deus diante de uma circunstância desafiadora. Nós só entendemos alguns contextos da Bíblia se nós aprendermos a ter olhares específicos para a Escritura. O ano passado nós falamos muito aqui sobre sensibilidade. Esse ano, fazendo leituras desafiadoras, eu vi que tem muitas coisas sobre sensibilidade que eu não mencionei naquelas muitas anotações que fiz o ano passado. O salmista escreve aqui, ele diz: ó Deus, salva-me pelo teu nome. Querido, o salmista está dizendo aqui, como eu às vezes já disse, como você talvez já se expressou dessa forma: pelo amor de Deus, me acode, me ajuda, me socorre. Querido, o salmista, ele usou de uma forma literária aqui, que é a mesma intenção na sua escrita aqui, foi quando Jesus nos ensina a orar, e lá em Mateus está escrito: quando orares,
orais assim: Pai nosso que estais no céu. Reconhecimento de Deus. Querido, quando nós lançamos uma palavra como essa, quando a gente lê e vê sentenças como essa, e quando eu trago a luz da palavra de Deus para me dar um desafio, eu me mostrar aonde eu preciso ser desafiado, eu entendo que muitas vezes eu não valorizo Deus pelo que Ele é. O nome de Deus importa. Deus sabe quando eu menciono o nome dEle da forma correta e com fins específicos. Ele sabe tanto que as Escrituras dizem assim: cuidado, não tome o nome de Deus em vão. Por quê que as Escrituras nos ensinam isso? Porque Deus é socorro bem presente na nossa tribulação, e Ele precisa ser invocado verdadeiramente na necessidade, e eu preciso tomar muito cuidado para não tomar o nome de Deus em vão. O nome de Deus importa. Vamos lá para o versículo um pouco mais à frente. O versículo 6, eu vou citá-lo depois, mas vou fazer uma referência nele agora. Diz assim: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifício, invocarei o teu nome. Querido, é muito fácil para nós hoje, porque nós conhecemos toda a história. Nós sabemos que a providência de Deus e todo aquele processo de ensinamento sobre salvação de Deus, ela culminou com o nascimento de Jesus. Sim, quem viveu nessa época aqui, antes de Jesus, sem saber a história, ele precisava valorizar muito Deus, em detrimento do que Deus tinha para eles naquela época, e é o caso do salmista aqui. Hoje, para mim e para você, entender sobre salvação, conhecendo toda a história, tendo o Velho e o Novo Testamento à minha disposição para me ler, aí talvez a coisa fica assim tão fácil que às vezes a gente acha que não precisa nem raciocinar, porque já está muito claro. Mas vamos nos colocar no lugar desse moço aqui. Eu não sei qual era a idade de Davi quando ele escreve esse salmo, mas com certeza existia muitas perseguições sobre ele, e o nome de Deus era conhecido. Então ele diz no versículo 6: louvarei o teu nome. Sim, qual é o nome? Então, quando você estuda, você vai entender que não se tomava o nome de Deus de uma forma generalizada, mas tomava-se o nome de Deus com expectativa da sua necessidade. Por exemplo, Jeová Jireh, Deus proverá. O salmista conhecia o nome de Deus, e ele sabia o que precisava buscar. Querido, isso é o que importa para nós hoje. Muitas vezes nós clamamos a Deus, sabemos que Deus é poderoso, é fiel, mas nós não mencionamos o nome de Deus a fim do que verdadeiramente nós estamos necessitando. Jeová Nissim, Deus é minha bandeira. Quando o salmista diz assim: salva-me pelo teu nome, eu te louvarei, porque o teu nome tem importância. Eles davam valor àquela época, verdadeiramente, ao Deus que eles cultuavam. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer: Shalom, irmão, a paz. Será que é a mesma coisa?
Se eu e você dizermos hoje: Senhor, em meio a essa pandemia, seja Shalom na minha vida. Eu quero invocar o Senhor hoje, porque o Senhor é paz. O seu nome transmite paz. Eu preciso de paz. Shalom, Senhor. Era assim. Jeová chamar, presente o Senhor sempre está. Jeová Tiknu, o Senhor é a nossa justiça. Segundo a necessidade, eles invocavam Deus naquela direção. E hoje, às vezes sem querer, a gente diz assim: Senhor, tenha misericórdia. Você invoca o nome de Deus. Que misericórdia que você está querendo? Sobre que assunto? Que direção você quer colocar Deus na sua necessidade? Qual é o objetivo da sua prece, da sua súplica? O versículo número 2 é um outro ponto. Ele diz assim: escuta, ó Deus, a minha oração. Querida, a nossa oração precisa ser bem feita. De vez em quando eu fico surpreso com algumas coisas, porque as pessoas acham que Deus ouve tudo que você fala. Querido, isso é bíblico. Tem oração que Deus não atende. Ele pode até escutar. É isso que ele está dizendo aqui. Salva-me pelo teu nome, faz justiça por causa do teu poder, e escuta, ó Deus, a minha oração, e dá ouvido às minhas palavras. Ele está dizendo isso aqui. Senhor, eu sei que o Senhor vai ouvir, mas eu quero que o Senhor atenta àquilo que eu estou falando. Você já teve oportunidade de conversar com alguém? Lá em casa de vez em quando acontece isso. A minha esposa me chama e diz assim: você está entendendo o que eu estou falando com você? Às vezes a esposa fala com o marido fala, e um dos dois está viajando, está longe. Às vezes os pais chamam a atenção dos filhos e dizem assim: menino, você está escutando o que eu estou falando com você? Ele ouviu, mas não escutou. Aí quando você aperta, ele diz assim: sim, eu sei o que a senhora está falando. Eu faço isso às vezes, a minha esposa: você está me ouvindo? Poucos dias, não sei se foi essa semana, aconteceu isso. Estou falando com você, você está me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo, mas eu estou com atenção em outra coisa. O salmista está dizendo isso aqui. O versículo número 2 diz: escuta, Deus, a minha oração, dá ouvidos. Quer dizer, atende, se sensibilize. Eu não posso afirmar isso aqui, porque o evangelista Igor tem me acompanhado nessas coisas. Eu tenho lá uma apostila de todas as anotações que eu vi. Eu acho que eu não pus o Salmo 54 o ano passado. E quando eu fui avaliar esse texto aqui como desafiador, eu falei: aqui tem sensibilidade. Ele está pedindo a Deus isso aqui. Escuta, Deus, a minha oração, ser sensível às minhas palavras. O senhor está entendendo? Estou falando com o senhor. Querido, quantas vezes nós não sabemos nos expressar com Deus? Preste bem atenção, Jesus teve uma experiência brilhante no seu ministério. Ele deparou com alguém que tinha necessidade.
alguém que foi ao encontro dele por causa de uma circunstância difícil que estava vivendo em casa, e ele entendeu o ministério de Jesus. E essa pessoa disse para Jesus assim: não precisa do senhor ir lá não, porque eu entendo o que é a autoridade. Eu tenho pessoas que trabalham para mim, e eu digo para elas vai, e elas vão. Eu digo para elas vem, e elas vão. Não precisa do senhor ir na minha casa, basta o senhor mandar, que as coisas vão acontecer. Aí Jesus falou assim: eu nunca vi uma fé desse tamanho em Israel. É isso aqui. É desafiador, meu irmão. É desafiador você ler um texto desse e entender e compreender. O versículo 3 ele diz assim: pois contra mim se levantaram insolentes e os violentos procuram tirar a minha vida. Eles não têm Deus diante dele. Eles estão me procurando e me perseguindo porque não tem Deus. Querida, a perseguição da igreja não é só nos nossos dias. E quando você ler e entender que a igreja haverá de ter perseguição, ela sempre teve. Aqui está um texto claro diante de nós aqui, de alguém que foi desafiado a servir a Deus e que foi perseguido pela sua fé. Então nós precisamos, nesse segundo ponto, reconhecer que Deus pode nos ouvir. Querido, reconheça que Deus pode te ouvir. Agora preste bem atenção. Aprenda a entender que nem tudo que você pedir Ele vai te dar ou vai te responder. Verdade? Querido, eu tenho trabalhado e nos últimos dias sendo desafiado a ministrar essa palavra para algumas pessoas, porque as pessoas acham que Deus é obrigado a responder a sua oração de acordo com o que ele pediu. Deus, ele não é obrigado a responder a minha oração da forma que eu peço. Deus não é obrigado a responder a sua oração da forma que você pede, mas você precisa ter ouvidos atentos para entender a voz de Deus, porque Ele pode te responder não da maneira que você quer. Aleluia. O Salmo 18, se você puder voltar atrás aí na sua Bíblia por um instante, só vou fazer essa menção aqui. Salmo 18, versículo 41. Salmo 18, versículo 41. Abra aí comigo, por favor. Olha que interessante. Salmo 18, versículo 41. Gritaram por socorro, mas ninguém lhe acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Deus não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Mas o pecado fez a separação. Querido, hoje é a mesma coisa. O pecado faz a minha separação de Deus. Pastor, não estou entendendo isso. Sim, por isso é que Ele deu Jesus. Se Jesus não entra como mediador hoje, querido, nós estávamos já derrotados. Jesus hoje é o meu mediador. Aí Jesus conversa com Deus e Deus diz para Jesus assim: mas o homem é pecador. Mas Jesus fala assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O Senhor não me mandou lá para a terra
para falar do pecado, dá mais uma oportunidade. Eles estão pedindo e rogando no meu nome. Por isso, querido, que toda oração que nós fizermos, nós temos que fazer em nome de Jesus. Não há intercessão de Deus para nós que não passe por Jesus. Se nós não soubermos orar, se nós não soubermos pedir a Deus, Ele vai continuar ouvindo e não vai atender. Isso é bíblico, querido. E você pode ter certeza disso. Existem muitas pessoas, e não são pouco número desses, que conhece a Deus, sabe que Deus existe, mas não entende a mediação de Jesus Cristo. Hoje, no presente século, no tempo que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas pedindo a Deus as coisas, mas não recebem, porque pedem mal, pedem de maneira errada. O salmista no verso 4 diz assim: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é que me sustenta a vida. Quantas pessoas acham hoje que são sustentados porque têm uma condição financeira? Eu não estou falando de riqueza aqui não, porque tem um trabalho, tem um emprego. Pessoas que acham que são sustentadas porque têm uma aposentadoria, então tem uma vida ali controladinha, gasta pouco e tal, aí confia na aposentadoria. Em contrapartida, outros acham que são sustentados porque ganham muito, pode fazer muita coisa. Querido, nada que eu ou você venhamos a fazer vai representar para nós, se nós não entendermos que essas coisas vêm a nós através da bênção, da graça de Deus, através de Jesus Cristo e da sua misericórdia. Tudo que nós recebemos hoje, tudo que nós temos, é porque Deus nos ama em Cristo Jesus. Pastor, mas e aquela pessoa que é ímpia? Essa semana eu conversei esse assunto com alguém. Pastor, mas fulano de tal tem um filho assim, uma pessoa má, não obedece os pais, não entendo essas coisas. Eu falei, olha, Deus está dando oportunidade de vida para ele, para que ele se arrependa, mas isso vai ter um fim. Sabe por quê? Porque um dia essas pessoas vão ser alcançadas pelo pecado que elas praticam. Pastor, então o senhor está dizendo que aqui se faz, aqui se paga? Não, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que Deus é conhecedor de todas as coisas, e você escolhe o caminho que você quer andar. E se você não mudar, se você não arrepender dos seus pecados, essas coisas vão dar cabo da sua vida, e você vai morrer sem Jesus e vai para o inferno. O salmista está desafiando a mim e a você a considerar essa palavra. E para encerrar, um último ponto aqui, que é o versículo 6 e 7, diz assim, vou ler o 6 novamente, né? Diz assim: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Presta atenção, querido. Quantas pessoas hoje acham que é sacrifício dar dízimo, é sacrifício ofertar? Quantas pessoas hoje são convertidas por convencimento da palavra, mas não têm uma conversão voluntária de dar ao Senhor por alegria e por contentamento? Quantas pessoas hoje são membros de igreja que dizimam e acham que faz isso por obrigação?
Querido, se eu não entender que tudo para Deus precisa ser com alegria, sem uma responsabilidade de peso, de cobrança, mas voluntariamente. Então, naquela época, como ainda não tinha Jesus, precisava se fazer sacrifício. E para você fazer o sacrifício, você tinha que enfiar a mão no bolso, porque você tinha que comprar a oferenda. Então a lei judaica, ela dava o peso do pecado. Então, se você matou alguém, você tinha que enfiar a mão no bolso, confessar o seu pecado e comprar algo que pela lei estipulava que aquele animal ia ser sacrificado pelo peso do seu pecado. Era assim. E ele está dizendo aqui: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifício. Eu vou confessar o meu pecado, mas vou fazer um sacrifício voluntário, com o coração aberto, não por força da lei. Querido, isso era a graça que estava sendo manifestada muito antes de Jesus Cristo. No verso 6, ele complementa e diz assim: louvarei o teu nome, ó Deus, porque é bom. Eu não vou levar por sacrifício ou porque é lei, não. Eu vou fazer essas coisas porque é bom. Querido, é bom você ser fiel nos seus dízimos, é bom você ser fiel nas suas ofertas. É bom. Bom para quem? Para a igreja? Para o pastor? Para quem trabalha? Não, bom para você. É ótimo para você, é excelente para você, porque se você fizer isso com alegria, quantas vezes nós temos dinheiro para fazer tantas outras coisas e somos devedores dos nossos dízimos e das nossas ofertas, porque não entendemos a voluntariedade. E o verso 7 ele diz assim: pois me livrou de todas as tribulações. Então ele estava fazendo aquilo por agradecimento. E eu vou te perguntar, você que está presente, você que está me ouvindo, qual foi o grande livramento que Deus deu para você hoje? Ou isso não aconteceu com você hoje? Será que você hoje não teve nenhum livramento? Eu tenho certeza que você saiu de casa hoje para alguma coisa, talvez você foi trabalhar. Aí Deus, que conhece todas as coisas, sabe que alguém que tem Covid-19 e que está positivo, passou lá na praça e pegou lá num poste, num banco daquele lá, e você passou pertinho, e Deus falou assim: eu não vou permitir você pôr a mão nesse banco. Aí você passou direto e a Covid ficou lá e não te pegou. Ou você acha que hoje você não foi livre dessa peste aqui na nossa cidade? Ou aonde você está? Porque isso é uma pandemia mundial. Será que você pode reconhecer e dizer: Senhor Deus, obrigado, porque hoje o Senhor me salvou da Covid-19? Aleluia. Querido, quantas pessoas eu tive contato hoje? Visitas, atendi, levei fralda num lugar, fui em outras repartições, estive lá no trabalho do irmão Igor, conversei um pouco com ele, atendi a irmã Terezinha aqui, saí para entregar coisas, fico tanto de gente que eu fiz contato hoje. Você acha que eu não passei pertinho desse vírus aí na rua, não? Lógico. É disso que eu estou falando, meu irmão. Nós temos tanto motivo para agradecer a Deus, porque Deus tem sido bom comigo e com você. Feche os seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus, Senhor
e Salvador das nossas vidas. Feche os seus olhos. Será que você tem motivo para agradecer a Deus nesse dia? Por grande livramento que o Senhor te deu? O título dessa mensagem hoje é Ser Agradecido. O salmista foi agradecido a Deus por tantas as coisas que Deus fez por ele, a ponto dele entender que se ele estava vivo, era porque Deus tinha dado livramento para ele. Feche os seus olhos. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 6 da sua primeira carta, no verso 8, diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Querido, você tem motivo de estar contente hoje com o Senhor? De estar agradecido hoje ao Senhor? O que precisa acontecer na sua vida hoje para você entender que você tem N motivos de ser grato a Deus voluntariamente, por todos os bens que Deus tem feito com você, e todos os livramentos que Ele tem te dado, e continuará dando? Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de ministrar a palavra a muitas pessoas nessa noite. Muito obrigado, Deus, porque a sua palavra ela é desafiadora para nós. Toda ela é desafiadora. Mas alguns textos eu tenho destacado aqui para motivar esse desafio na nossa caminhada. Desafio de reconhecer quem é Deus. Desafio de entender que Deus ouve a nossa oração e que ela deva ser feita com entendimento, com prudência, com clareza, sabendo que a nossa forma de expressar importa para Deus. Não é a quantidade das orações que fazemos, nem o tempo que nós levamos para orar, mas é a qualidade da oração que nós fazemos. O salmista propõe isso aqui. Muito obrigado, Deus, porque é desafiador para nós saber que o Senhor é bom e que o Senhor provém todas as coisas e recursos para nós. Que nós sejamos agradecidos ao Senhor. Nós temos sido ricamente abastecidos em tempo de dificuldade. Não porque temos nada sobrando, mas por podermos nos alegrar porque nada tem nos faltado. Muito obrigado, Deus. Que a graça, a misericórdia, o amor do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, guarde o nosso coração e a nossa mente firmes em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus.